Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais uma edição do INAC TV. E hoje, para comentar aqui os assuntos nacionais de maior repercussão na semana, temos seletíssimos convidados e convidada, aos quais eu dou boas-vindas e agradeço a presença de plano. Apresento primeiramente a doutora Tatiana Bicudo, procuradora de Justiça, diretora da Escola Superior do MP de São Paulo, doutora em Filosofia do Direito pela USP e autora do livro Por que Punir? O doutor Marco Aurélio Martorelli, formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, e que, como advogado, atua principalmente em questões de direito administrativo, terceiro setor e compliance. E, por fim, mas não menos importante, o doutor Wilson Skolnick, médico patologista clínico, ex-presidente da Abramed e atual membro do Conselho de Administração. Atualmente atua na gerência de relações institucionais do Grupo Fleury. Um grande prazer tê-los aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer é o nosso. E sem maiores delongas, eu já trago para os senhores a primeira provocação desse nosso bate-papo. Gostaria de trazer aqui para os senhores a questão que ganhou uma enorme repercussão nos últimos dias. Há pouco mais de 2 meses das eleições, a Convenção Nacional do PL trouxe à tona debate sobre a legislação eleitoral brasileira, envolvendo desde a participação do presidente argentino Javier Milei, com base no artigo 337 do Código Eleitoral, que proíbe expressamente a participação de estrangeiros em atividades partidárias, até questionamentos sobre possível propaganda eleitoral antecipada e o uso de inteligência artificial, após a exibição de um vídeo que simulava um pronunciamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Doutora Tatiana, diante deste cenário, qual é a sua avaliação a respeito dos desafios impostos pelas novas formas da influência política e comunicação digital? Como é que a gente pode pensar nesse momento tão delicado desse processo eleitoral que se inicia ou que se dá continuidade agora de uma forma mais intensa, para a preservação da integridade, para a garantia da legitimidade do processo eleitoral brasileiro? Pois não, inicialmente é um prazer estar aqui com você, Laura, e com os demais debatedores. Essa questão ficou muito a público, né, sobre a participação de estrangeiros no processo eleitoral brasileiro. O Milei esteve aqui, mas não só, né, o presidente dos Estados Unidos e outros políticos têm se manifestado a favor ou contra determinadas posturas. Esse artigo 337 mencionado, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, que se entendeu sobre a liberdade de expressão. Contudo, a gente tem que analisar o ato sobre a questão do abuso do poder. E aí é que cabe uma investigação maior, para ver se essas pessoas se utilizaram de estruturas políticas de seus países, né, do dinheiro de seus países, ou mesmo daqui, para fazer esse desequilíbrio na corrida eleitoral. Havendo isso, sim, daí é uma conduta criminal que pode ser imputada e também penalizada. Quanto a, você me disse sobre a questão do uso da inteligência artificial, né, que também é um outro problema grande que nós estamos enfrentando. Aí, na situação concreta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que ou ele está descumprindo as regras que lhe foram impostas, né, ou o filho dele está utilizando de uma forma não autorizada o uso da imagem dele, o que também seria complicado. A gente está nesse dilema. E isso vai ter que ser muito bem fiscalizado. A gente já vinha com essa questão nas eleições anteriores, e acho que há um aumento disso, né? Uma preocupação enorme com o uso da mídia e das fake news, que vão ter que ser muito bem fiscalizadas, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário nessas eleições. Perfeito, é um grande desafio, né? Doutor Marco Aurélio, o senhor tem alguma consideração a trazer sobre o ponto de vista dessa questão do compliance eleitoral propriamente? Claro que os órgãos de controle, o Tribunal Superior Eleitoral, vai tentar disciplinar da melhor forma possível essa matéria, mas a gente não pode negar aí o desafio constante de, inclusive, comunicação com as grandes big techs, de estabelecimento de um regramento específico. Como o senhor enxerga essa questão? O senhor teria alguma sugestão ou
alguma questão de alerta que deva chamar nossa atenção nesse momento? Na verdade, primeiramente também agradecer o convite, agradecer essa oportunidade que eu estou tendo aqui de compartilhar essa bancada tão diferenciada e um debate de qualidade super atualizado para a gente, enfim, ajudar o nosso telespectador a refletir sobre as questões. Eu acho que uma das questões mais importantes que a gente tem aí é você não deixar com que a população entenda que a eleição é um vale-tudo. Eu acho que tem que ter controle do ponto de vista de, vamos dizer assim, de efetividade desse controle. Eu tenho muita dificuldade de entender. Porque por mais que você aparelhe os órgãos, o Ministério Público, o Tribunal Eleitoral, ou mesmo os próprios partidos, para você conter eventuais candidatos que, ainda que o partido decida cumprir as normas que a eles são impostas, um candidato eventualmente, individualmente ou não, ele pode fazer isso. A gente vê isso com abuso de poder econômico, vê isso em vários processos eleitorais que vamos dizer assim, a direção geral do partido tem uma postura e um outro candidato escapa disso e, enfim, vai a sua própria sorte, né, e trazendo consequências para o partido. Esse caso específico, eu tenho muita preocupação, porque a preocupação brasileira com relação ao uso de imagens geradas por computador surgiu na eleição de Celso Pitta aqui em São Paulo, né? Quando ele começou, foi a primeira vez que nós tivemos na história do Brasil uma eleição onde os geradores gráficos para fazer o que ele chamou de fura-fila, na época era um trem, né, todo estilizado e coisa e tal, e a população recepcionou aquilo como uma verdade, ela falou, nossa, isto vai acontecer. O deepfake que foi feito com o antigo presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora a própria apresentação, ele falando, não sou uma pessoa real, eu sou uma geração de computador, o efeito que provoca nas pessoas é imensurável. Eu não sei até que ponto as pessoas vão fazer isso e duvido que algum órgão de controle tenha como fazer essa medição em tempo hábil para aplicar uma medida corretiva. Então, se você pergunta o que o compliance pode dizer a respeito disso, quer dizer, por mais mecanismos que você tenha, eu acho que a vontade de cumprir a norma, ela tem que ser, assim, uma diretriz dos partidos políticos e dos candidatos, sobretudo majoritários, né? Porque são eles que vão dar o tom de todo o resto da campanha no Brasil, que é gigantesca. Então, se você não tem uma conduta absolutamente coerente, coesa e legalista de parte dos mandatários, dos candidatos aos cargos de mandato superior, o que esperar do resto? E eu duvido, o Ministério Público do Trabalho, eleitoral, ou o Ministério Público em geral, então os órgãos de controle que você queira, eu duvido que eles tenham ferramentas para coibir essa situação antes dela acontecer, e depois que ela acontece é muito difícil você descontrolar. Sem dúvida. Doutor Wilson, na experiência que o senhor tem, né, com essa questão de relações institucionais, eu imagino que na área do senhor tenha uma questão muito sensível a respeito dos dados pessoais, de vazamento de dados, de não vazamento de dados, indiretamente com o controle dos órgãos públicos com relação à troca de informações na internet. O senhor já sentiu ou poderia nos trazer algum relato como aí o sujeito passivo desse controle, como vem atuando os órgãos de controle nesse particular? Já houve alguma iniciativa de que o senhor tenha sido notificado ou tenha que ter o tipo de cautela, algum protocolo específico para lidar com essa questão da segurança nas redes e na segurança tecnológica em geral? Sim, Laura, obrigado pela pergunta. Eu queria saudar a todos aqui, meus colegas de bancada, agradecer o convite do nosso presidente, Roberto Liviano, que preside o ENAC. E eu não tenho as mesmas credenciais que os meus colegas que atuam na área jurídica, então os meus depoimentos aqui são de uma pessoa leiga, né? Mas eu entendo, e antes de nós iniciarmos aqui, estávamos conversando exatamente sobre essa transição digital que nós vivemos, né? Diferentes gerações encarando esse momento e, contudo, já temos legislações específicas que orientam condutas nessa área e até investigações e possíveis julgamentos. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que acaba abrangendo a sociedade como um todo, né? Eu que atuo na área médica,
vejo que temos grandes responsabilidades porque nós lidamos com dados sensíveis das pessoas que podem impactar decisões na economia como um todo. Imaginem uma pessoa portadora de alguma doença e cujo dado vaza. Isso pode impactar uma contratação de plano de saúde, isso pode impactar uma contratação por um emprego desejado. Então, os impactos são imensos e nós precisamos lidar com isso. Nesse aspecto, contamos com as autoridades, né, competentes que podem investigar cada caso especificamente, dando a eles um encaminhamento necessário. Mas, particularmente na área médica, eu posso dizer que essa é, de fato, uma preocupação e nós temos nos dedicado muito a esse aspecto, mantendo segurança de dados, segurança de sistemas, embora a área de saúde, como já é do conhecimento público, junto com a área financeira, seja uma das mais envolvidas em tentativas de invasão de sistemas, de obtenção de dados pessoais. É um desafio, acho que de todos nós, né? Eu atuo na administração do município de São Paulo já há 20 anos e é realmente algo que está ali no nosso dia a dia, porque há muitas informações que, se vazadas, podem ser utilizadas ou instrumentalizadas no contexto eleitoral, mas também no nosso dia a dia, né? Bom, partindo para a nossa próxima questão, pessoal, a segurança pública e a corrupção lideram as preocupações dos brasileiros, segundo pesquisa What Worries the World, do Instituto Ipsos. Para Diego Pagura, o CEO da Ipsos no Brasil, os resultados de julho, agora recentes, reforçam o cenário de continuidade das principais percepções e prioridades da população. Pergunto ao senhor, doutor Marco Aurélio, diante desse cenário descrito, né, e dessa importância que o brasileiro vem dando a essas questões, em termos de o que mais traz angústia no nosso dia a dia, quais as medidas o senhor considera essenciais para fortalecer, mais uma vez, a integridade, principalmente a confiança do cidadão nas instituições, que está tão prejudicada atualmente? Olha, Laura, eu acho que a nossa presença aí já é uma da parte importante dessa resposta. A criação do próprio INAC, participei da criação do Instituto, né, desde há bastante tempo, ela se dá por conta da percepção que as pessoas tinham e continuam tendo, pela sua análise, né, pela sua declaração, que a corrupção é um problema crucial para o desenvolvimento do Brasil, para a manutenção dos vínculos de sociedade, né? O INAC ele, foi criado justamente como uma proposta, veja que o nome é Eu Não Aceito Corrupção, não é eu sou contra a corrupção ou eu combato a corrupção, é não aceitar, é entender que você desnaturar uma instituição ou uma série de relações que a sociedade reputa como valiosas para o seu desenvolvimento e usar aquele espaço de poder ou espaço de relação para o seu benefício pessoal ou para prejudicar uma outra pessoa injustamente, quer dizer, corrompe o sistema. Você tem uma linha de trabalho, uma linha de valores morais, uma linha ética e você corrompe todos esses valores em benefício próprio ou em prejuízo injusto de terceiro, é uma coisa que as pessoas não aceitam. Trazendo isso para a nossa vida real, para a nossa vida cotidiana, você tem as pequenas e as grandes corrupções, você vê, por exemplo, o próprio presidente do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Walter Benjamin, que é uma pessoa assim que quem conhece a atividade jurídica, quem conhece a atividade política, sabe do compromisso que ele tem, né, desde o Ministério Público, de onde ele surgiu, né, no combate à corrupção. Foi uma pessoa marcante no combate à corrupção no Brasil, né, ele declarar, olha, o nosso tribunal está contaminado, né, e você vê as várias manifestações da Polícia Federal, né, as várias operações acontecendo, assim, envolvendo membros da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, né, que são instituições essenciais
para que a população mantenha, vamos dizer assim, a confiança no sistema tal como ele funciona. Recentemente, com relação ao PCC e o envolvimento dele no âmbito, assim, na alta cúpula da Polícia Militar de São Paulo, que assim, quer dizer, então a que ponto você chega, né, para você dizer que a população tem uma impressão errada? Não tem. Não tem. A população não tem uma impressão errada. Certo? O que nós podemos fazer em relação a isso? É não aceitar. Certo? É não conviver com essa situação de modo que ela seja normalizada. E aí vem algo que a gente vinha conversando um pouco antes aqui. É a falta do relacionamento. Hoje, isso daqui manda nas nossas relações. Certo? Você não faz mais nada se não for virtualmente, se não tiver uma dupla checagem. Eu há muito tempo não tenho audiências presenciais como advogado, eu não tenho mais audiências presenciais. Eu não tenho aquele contato, aquele olho no olho, aquela coisa que nós que somos, né, de uma geração anterior, a gente percebe o comportamento, você como jornalista, você percebe o comportamento da pessoa que está lá, você vê o olhar, você percebe coisas que são sutis, né? Mas que no relacionamento virtual isso se perde completamente, né? E eu acho que essa relação, ela é uma relação que propicia o ambiente de corrupção. Você vê agora, assim, por exemplo, na Fundação Casa, só para complementar o pensamento, você está tendo fechamento de vagas. E por que você está tendo fechamento de vagas da Fundação Casa? Porque os jovens que estavam perpetrando atos em conflito com a lei, eles estão migrando para centrais de atendimento. Recentemente, na televisão, saiu aí, quebraram uma central do crime, todos entre 19 e 21 anos. Certo? E estão lá fazendo golpe do falso advogado, golpe da falsa central de atendimento, golpe da falsa central. Por quê? Porque como você não tem contato com a pessoa, você não sente que você está fazendo um crime. De alguma maneira, dentro do compliance e dentro do combate à corrupção, toda vez que você tem muitas etapas entre a cometimento de um ato e o resultado do ato, você tem uma diluição de responsabilidade. Aquilo vira uma coisa de planilha virtual. Né? Então a falta de contato ela propicia isso. Então, se houver alguma chance da gente ter, vamos dizer assim, voltar a gente ter assim mecanismos de compartilhamento de responsabilidade físico. Porque aí eu consigo olhar para o meu vizinho, olhar para o meu colega, olhar para o professor do meu filho, olhar para os colegas do meu filho, para os pais do meu filho e ter a sensação de comunidade e evitar que a contaminação da corrupção contamine, né, esse meu núcleo. E de núcleo em núcleo, tal qual uma abelha, né, ela preenche favo por favo, a gente consegue ter assim uma sociedade mais coesa. Sem isso eu não vejo nenhuma saída, não vai ser lei, não vai ser mecanismo, não vai ser apertar botão, isso não vai acontecer. Realmente, né? Infelizmente as leis não mudam a realidade nem a cultura, né? Mas ainda nessa linha, eu acho que está muito relacionado às ponderações que o senhor trouxe. Gostaria de trazer alguns dados de que mais de 70 coletivos de estados brasileiros lançaram recentemente o selo Não Compro Voto. Iniciativa que convida candidatos das eleições de 2026 a assumirem publicamente o compromisso de rejeitar a compra de votos. A adesão será formalizada através de registro das candidaturas por meio de assinatura de uma carta de compromisso. Um dos idealizadores da campanha, o Chico Whittaker, destaca que o movimento nasceu da articulação de centenas de pessoas preocupadas com a qualidade do processo democrático. A gente tem até um estudo do próprio INAC, que foi feito há um tempo atrás, conseguia valorar a diferença do preço dos votos nos diferentes estados brasileiros, ou seja... Está disponível no site, inclusive, para quem quiser. Pois é, o assédio eleitoral é algo que, infelizmente, ficou bastante corriqueiro no nosso país. Vem acontecendo de uma forma muito mais marcante, não obstante... a gente tente combatê-lo com todas as armas, mas enfim, eu acho que é uma iniciativa muito interessante a ser trazida e que também se relaciona, porque a venda dos votos já é em si um ato de corrupção e abre portas para que integrantes, inclusive de facções, eventualmente venham fazer parte dos órgãos públicos, das instituições públicas. Nesse contexto, doutor Wilson, eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, né, se a compra de votos, em que medida ela pode levar uma ameaça efetiva ao próprio sistema democrático brasileiro e qual o papel da sociedade, das instituições na promoção de uma cultura de participação cidadã em busca da integridade?
Laura, me parece que nós estamos tratando de um caso de corrupção eleitoral, não é? Então, é um tema que interessa muito ao INAC, especificamente também, entre outros, assim como entre outros temas com os quais a gente vem lidando. Me parece que nós estamos lidando também com mudanças culturais e comportamentais nos candidatos que almejam, né, cargos públicos e que concorrem em eleições a cargos eletivos. E isso, pela minha visão, decorre das transformações sociais que nós atravessamos, também da legislação que nós temos hoje, da atuação da justiça eleitoral e da vigilância da imprensa, né, que tem sido fundamental para trazer à tona os acontecimentos, né, já que vivemos na era da informação. Mas esses casos de compra de votos não representam uma novidade no nosso país. É um problema antigo que continua existindo pelas notícias que nós temos. E é um problema que precisa ser enfrentado, embora não haja evidências de que a compra de votos possa definir uma eleição nacional. Mas, por outro lado, me parece que ela pode decidir a reeleição regional. Né? No caso, uma eleição de prefeito, de um vereador, onde uma quantidade pequena de votos pode definir, então, essa eleição, e de modo que é uma situação que merece também toda a nossa atenção. Em termos de legislação, eu estive investigando também alguma coisa a respeito desse tema. Me parece que desde o Império há legislação específica, mas somente no final da década de 90, e os meus colegas aqui da área jurídica poderão me ajudar nisso, é que nós temos uma legislação efetiva em relação à punição. E eu vejo que a Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral, eles têm investigado denúncias, têm atuado e temos visto também algumas condenações, não é? Como perda de mandatos, em alguns casos até um julgamento de uma nova eleição, que em muitos casos se torna necessária. Então, é um tema que nós precisamos enfrentar e eu acho que essa iniciativa do selo representa um compromisso de cada candidato com o cumprimento da lei. E isso é fundamental e dá credibilidade a esses candidatos a alcançarem esse cargo eletivo e valorizando, assim, cada voto de cada eleitor e fortalecendo a nossa democracia. No final das contas, é a democracia que segue fortalecida diante desses casos, quando bem apurados. Na opinião dos senhores, essa questão tem alguma ligação intrínseca com o fato da gente ter a obrigatoriedade do voto aqui no nosso país? Resumindo, os senhores acreditam que o voto obrigatório pode representar um risco à própria democracia ou não? É importante que sigamos assim nesse momento de maturidade democrática em que nos encontramos. Eu queria só voltar um passinho atrás sobre a questão da desconfiança e da corrupção e também dessa sensação de insegurança, também aliado à compra de voto, e são as infiltrações da facção criminosa nos nossos poderes, né? Então, essa questão que a gente tem visto de prefeitos, vereadores envolvidos com crime, que eu acho que até a Justiça Eleitoral vem pontuando e afastando alguns candidatos, alguns prefeitos. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem que lidar com mais seriedade na questão da investigação. Eu acho que a nossa polícia, a Polícia Federal, as polícias estaduais estão se comprometendo com isso. A gente tem hoje tecnologias que nos auxiliem nisso, né? Até fazendo a questão da lavagem de dinheiro e tudo mais, e a gente tem que se centrar nisso. Não acho que abrir mão do voto obrigatório
vá fazer com que a gente melhore nessa perspectiva, né? Porque você pode comprar voto sendo ele obrigatório ou não, a pessoa se compromete a ir votar. Talvez né? fique mais caro até, né? Talvez fique mais caro. Talvez fique mais caro, porque assim, já que eu não sou obrigado a votar, para você me obrigar a sair da minha casa num feriado, entre aspas, para eu ir votar, eu vou cobrar mais caro para isso, entendeu? Então, eu concordo, eu acho que assim, a leitura talvez um pouco emocional ou rasa, de que o voto obrigatório é um problema, eu não vejo dessa maneira. Por muito tempo eu refleti sobre isso, né? Se a questão do voto obrigatório, ela era assim, um problema para nós na democracia. Hoje eu acho que não é. Eu acho que assim, o Brasil ele está amadurecendo no sentido de que as pessoas entendem que o momento eleitoral é um momento importante, certo? Então eu acho que a gente amadureceu nesse ponto. O detalhe é o seguinte, não é o único momento importante da democracia. Então eu acredito que ele não seja nem o ápice, pelo contrário, ele é a base, certo? A base é a eleição. Daí para diante, certo? Se você faz de novo a mesma pergunta, tudo bem, o voto é obrigatório, o voto não é. Mas, assim, você, eleitor, para quem você dedicou o seu voto nas últimas 2 eleições? Quem foram as pessoas que você votou? Não tem ideia, entendeu? Então, eu acho que assim, o equívoco talvez seja assim, tratar o momento eleitoral como ápice, não, o momento da celebração da democracia. Não é. Não é. É o momento do ingresso da democracia. É dali para diante. O voto é o primeiro, porque eu me arrependi já várias vezes de ter votado em várias pessoas que eu conhecia, certo? Porque eu dou valor para o meu voto, eu dedico pensamento, reflexão para os votos que eu dou. E já aconteceu de eu acompanhar a atividade parlamentar ou executiva de pessoas e falar, me arrependi desse voto, certo? Aí não, você votou em mim, eu não voto mais. Por causa disso, daquilo. Entendeu? Então, para mim é uma questão só de perspectiva, não é de legislação. É não tratar como ápice da democracia, porque não é. É o começo, é a base. Eu quero concordar aqui com os meus colegas, porque, infelizmente, os dados que vêm à tona hoje pela mídia já nos mostram que a maioria da população já nem lembra em quem votou nas últimas eleições. Então, nós estamos muito distante desse acompanhamento que você mencionou agora, que você faz da atividade parlamentar, e eu acho que isso é lamentável. Nós precisamos mudar essa cultura do nosso país e isso, de alguma maneira, está ligado ao nível cultural das pessoas, às influências que ela recebe, mas num momento que nós vivemos de grande polarização, eu acredito que seja muito importante cada cidadão, cada cidadã comparecer e, cumprindo essa oportunidade de votar e eleger o seu representante, porque eu já nos tempos de faculdade vivi um período de ditadura aqui no nosso Brasil, né? Um período doloroso para toda a população, que deixou muitas feridas entre nós, e nós, infelizmente, tivemos uma ameaça à democracia recente e temos que lidar com isso, enfrentar esse problema, e eu acho que é através do voto que nós vamos resolver isso. Não temos outro instrumento além desse valioso instrumento, na verdade, que é o voto. Sem dúvida, o mero debate, né, o simples debate, simples aqui eu coloco entre aspas, já é algo que funciona para mobilizar as pessoas. Imagina, se elas não tivessem nem essa questão didática, tenho que votar, talvez o desinteresse poderia criar, inclusive, um ambiente propício, como alguns vêm defendendo, para mim de uma forma aberrante, mas vem a volta da ditadura, como solução para os problemas de segurança pública, por exemplo, né? Então, acho que realmente eu estou plenamente de acordo que o voto obrigatório é um trunfo da democracia brasileira e que tem aí essa função importante de trazer o cidadão a refletir, a discutir, a se envolver nesse tipo de questão tão pulsante atualmente. Fazendo um link com o que a senhora trouxe, doutora Tatiana, o promotor de justiça, o Lincoln Ngakia, segundo ele, o avanço das facções como o PCC e o Comando Vermelho está diretamente ligado à corrupção dos agentes de Estado. Recentemente, uma operação do GAECO revelou vínculos entre integrantes da Polícia Militar de São Paulo e membros do PCC.
A senhora considera que esses casos recentes apontam aí um fortalecimento do crime organizado? Em que medida isso está penetrando na nossa estrutura de Estado, e quais os instrumentos, quais as estratégias de que a gente poderia lançar a mão para superar essa que vem se desenhando como uma tendência, digamos assim, uma vez que diversos estados, diversas esferas federativas vêm experimentando esse tipo de processo tão nefasto? Certo, eu acompanho, o Lincoln Gak é do meu concurso, então eu acompanho a carreira dele desde que a gente ingressou, e ele, por acaso, estava lá em Presidente Venceslau quando a facção estava no presídio, e a partir dali ele começou a ter conhecimento disso, e hoje é um dos que mais conhecem esse termo, sim, do PCC. Né? Sim. Mas também acompanho como vem mudando no Ministério Público e nas polícias a investigação desse tipo de criminalidade e como a gente vem avançando para entender esse encaminhamento para os serviços públicos. A gente teve, inclusive, há algum tempo, não sei se foi na Carbono Oculto, mas eu acho que uma operação anterior a ela, em que se chegou que havia corrupção no transporte público. E para não parar o transporte público, eles conseguiram tirar os agentes, que eram os autores do delito, né, que estavam vinculados à criminalidade organizada, mantendo o serviço ativo. Então, hoje, acho que eles conseguem fazer essa separação. Na questão da Cracolândia também, que foi uma grande operação, eles mantiveram a dignidade dos usuários naquele momento e não foi feito nenhuma prisão, o que antigamente seria difícil, eles partiriam para a prisão, e separando o joio do trigo, ou seja, quem realmente estava envolvido naquilo, e eles trabalharam nessa operação mais de ano para ver exatamente tudo o que estava acontecendo. Então, havia questão de crime ambiental, que as pessoas, elas furtavam e roubavam fios, entregavam para determinados locais e recebiam cachaça como pagamento. Então, eles fizeram toda uma verificação, tinha ali a favela do Moinho investida, que eles conseguiram esvaziar, e aí o poder público se comprometendo a construir moradias populares, ou seja, há todo um trabalho bem diferenciado do que era feito antigamente, que era só prisão, retirava ali e o crime continuava. Agora, hoje, para além disso, a gente tem as ocupações de territórios. Então, que a gente vê bem isso no Rio de Janeiro, talvez aqui em São Paulo menos, mas lá, ocupação de territórios, onde você tem milícias, policiais e criminosos fazendo parte de uma coisa comum, que é a oferta de serviços como internet, como gás. Enfim, então isso também a gente tem que desocupar esses territórios e voltar a ocupar pelo Estado. Então, eu acho que a gente se encaminha para isso, fora a transnacionalidade, né, do crime, que Sim. hoje o PCC não está só no Brasil, já está na Itália, e a preocupação da Itália em fazer termos de cooperação com o Brasil para que a gente combata isso para além das nossas fronteiras. Eu acho que hoje as autoridades estão muito preocupadas com isso. A gente viu recentemente a inauguração das varas estaduais do crime organizado, né, o que vai permitir um maior conhecimento de determinadas autoridades sobre esse fato, porque o MP conseguiu se especializar, mas o judiciário nem tanto na época, né? Hoje a gente busca essa especialização, ou seja, todas as forças estão tentando se encaminhar para essa direção, ocupando os territórios ocupados pela criminalidade e desvendando todas essas práticas nefastas, né, que também chegam no Ministério Público, na magistratura, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Então, nos ingressos de carreiras, a gente tem tido muita preocupação com isso. Porque eu já participei de banca e havia membros tentando ingressar pela porta de entrada. Porta da frente. Da nossa carreira. Essa é a estratégia agora, né? Não podemos deixar de lembrar também o exemplo do Rio de Janeiro, né? O triste exemplo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em que todos os conselheiros, exceto um, foram afastados. Né? Também. Rio de Janeiro, enfim. É um exemplo, desculpa. Eu, como carioca, não posso deixar de registrar aqui, né, que isso nos envergonha muito, né? Entristece. Os governadores que nós tivemos eleitos pela população do Rio de Janeiro, com as influências que já foram aqui mencionadas, isso nos preocupa, nos envergonha, nos traz uma enorme insegurança. Eu acho que o caso do Rio de Janeiro serve de alerta para nós todos, para que isso não se reproduza, porque o risco
de que isso aconteça é imenso, porque as ramificações já estão identificadas, são transnacionais, como já foi mencionado aqui, e eu fico feliz de perceber que vocês que são operadoras aí do direito, operadores do direito em diferentes níveis, não é, tentam se ajustar para enfrentar essa situação. Né? Dependemos de autoridades policiais, onde já há influências também do crime organizado. Eu, como cidadão, me sinto absolutamente inseguro, né, de sair às ruas. E eu que fui criado no Rio de Janeiro num tempo onde nós conseguíamos nos movimentar pelo transporte público quando crianças, adolescentes, sem que esse risco preocupasse os nossos pais. Né? Hoje nós vivemos uma realidade muito preocupante e eu acho que isso é muito ruim. Que futuro a gente vai ter aqui no nosso país se não enfrentarmos isso de forma apropriada, já que os níveis alcançados são surpreendentes. A cada dia temos uma notícia nova e, sobretudo, das influências, né, que o crime organizado já consegue manter em diferentes níveis, influenciando, inclusive, políticas públicas. Eu tenho para mim, enfim, eu tenho histórico de ter tratado com essas situações no tempo. Eu fui, antes de ser advogado, então, enquanto advogado, eu fiquei 30 anos na administração pública, estadual, municipal, ocupei vários cargos, fui assistência social, justiça, enfim, atuei diretamente com relação aos direitos humanos. Uma das atividades que eu fiz, eu tive o prazer, a satisfação de fazer, foi ajudar a trazer o Programa de Proteção de Testemunha para o Brasil. Eu comandei a comissão que foi para os Estados Unidos ver o programa e também participei dos primeiros passos da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, o que acontece? Por que eu estou dando esse breve histórico? E, assim, eu montei aqui em São Paulo o Centro de Referência à Vítima de Violência também, né? Porque são aspectos do mesmo problema. Nós estamos com um médico, meu pai também era médico, oncologista, e ele falava, por exemplo, que o câncer é um problema da família, não é um problema só da pessoa, porque afeta a todos. Né? Na atividade que ele tinha, ele entendia que, em que pese ele ter uma paciente para tratar, ou ele trata a família, ou ele recepciona a família, né, de uma pessoa portadora de câncer, de um tratamento invasivo e agressivo que tem que passar, porque todos vão sofrer com isso. No caso da combate à corrupção é a mesma coisa. Aspectos da corrupção você vê na área social, aspectos da corrupção você vê na área policial, aspectos da corrupção você vê na área judicial, aspectos da corrupção você vê na área executiva. Se você olhar de cima, você vai ver o mesmo organismo. Né? Então, quando você fala da combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, é seguir o dinheiro. Então, um sintoma que a gente percebeu é o seguinte, é dinheiro. Então, se a gente souber quem está financiando o traficante da Cracolândia, como é que ele recebe esse dinheiro, como é que ele transita, porque isso é um negócio, né? A gente vai chegar no pequeno peixe. Do pequeno peixe a gente passa para o cardume, do cardume a gente passa para os grandes peixes, para o tubarão e, enfim, para quem está coordenando de toda a história. Então você tem um caminho a seguir. E eu acho que o Brasil, desse tempo que eu ocupei, enfim, esses cargos, eu tinha essas informações. Hoje eu não estou mais envolvido nessas estratégias, mas eu sei que elas estão acontecendo, né? Porque são estratégias sigilosas, eu não tenho cargo de acesso, mas eu sei que elas estão acontecendo. Essas operações elas têm que ser feitas com inteligência. E aí a gente passa dessa discussão de pequenos combates e um combate organizado para o maior dos problemas é a questão da liberdade. Eu sigo muito alguns influenciadores chineses, né? E na China você tem aquela imagem de um controle absoluto do Estado versus um debate que a gente tem aqui no Brasil que é da liberdade absoluta e ninguém pode me controlar, porque afinal... Um desses influenciadores, ele lida majoritariamente com o público norte-americano, que passa um pouco dessa polarização que nós também sofremos aqui no Brasil, e ele diz o seguinte, se para você a coisa mais importante do mundo for a liberdade de você falar o que quiser, é um modelo que você tem da liberdade.
A minha liberdade ele apontou assim as 150, 250, 350 câmeras que tinha logo na frente dele. Ele falou, os meus funcionários, eles saem às 2 horas da manhã e voltam para casa, a pé. Certo? Então, aqui a gente valoriza a liberdade coletiva. Se você acha que isso é uma forma de controle, é um meio de você entender liberdade. Os meus filhos vão para a escola, a gente tem todo o controle. Se tiver algum tipo de criminalidade, tudo é feito por aplicativo. Então, a pessoa que é sancionada na China, a China está fechando presídio. Não tem mais presídio praticamente lá na China. Só para crimes contra a vida, certo? Os crimes econômicos, o que eles fazem? Eles bloqueiam aplicativo. Então, a pessoa não tem mais condição de comprar absolutamente mais nada, não toma uma condução. Entendeu? O que acontece? Ele vira um peso para a família. A família fala, não, aqui você não vai se encostar. Entendeu? Então, assim, a gente tem um debate muito grande para fazer relativamente a que tipo de liberdade que nós estamos falando e que tipo de controle que nós estamos falando, certo? Porque se a gente não enxergar que a corrupção, ela espraia de uma tal maneira, tal como um câncer, e ela tem repercussões para além daquele... vamos dizer assim, daquela carga de radiação que a gente dá para o núcleo da doença, né? Você tem toda uma ramificação. Se a gente não entender que funciona da mesma maneira, qualquer atividade que a gente fizer, ela vai ser fadada ao insucesso. Porque ela vai pegar um pedaço, não vai pegar o outro, não vai pegar o outro, e depois a gente vai ficar lidando como se estivesse mexendo num quebra-cabeça. Verdade. Bom, e eu acho que é importante também a gente internalizar a ideia de que não adianta a gente ficar esperando a polícia ou o Estado ou um ente abstrato vir e resolver nossos problemas todos, né? A questão do engajamento, eu sempre bato muito a importância do envolvimento efetivo da sociedade civil, do cidadão. Nesse sentido, agora nas eleições desse ano, de 2026, os eleitores e eleitoras vão poder atuar como verdadeiros fiscais da democracia por meio de canais oficiais da Justiça Federal para que se façam denúncias, para que se apresente quaisquer tipo de dúvidas. Eu registro aqui os aplicativos Pardal e CIAD, né, que trazem justamente a possibilidade de apresentação de denúncias com relação à desinformação, inclusive, e práticas que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. Doutora Tatiana, na sua visão, qual é o grau assim, da importância desse papel do cidadão? Qual o impacto do envolvimento do cidadão ou, por outro lado, da sua omissão? Né? O que isso pode gerar em termos, não só em termos de democracia para a nossa eleição, mas de um combate à corrupção de uma forma mais ampla e promoção da integridade pública? Esses canais, eu acho que eles permitem que o cidadão ou todas as pessoas, né, que morem aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, se manifestem e coloquem o que eles estão percebendo de estranhos, quer seja na fake news, né, que é o CIAD, quer seja em atos como compra de votos e influência em eleição, né, no dia boca de urna, etc., pelo Pardal. Mas, para além disso, eu acho que tem a questão da educação, que a gente não falou aqui. A gente está falando de conscientização, mas eu acho que cidadania e política tem uma questão de educação. E, por exemplo, lá na escola do Ministério Público, da qual eu participo, um dos servidores, ele fez um curso falando sobre representatividade e cidadania, que ele mostra em poucas aulas como que isso é importante e como os jovens que vão entrar no mundo para começar a votar a partir dos 16 anos têm que entender isso. A questão das coligações partidárias, a questão da representatividade e tudo mais. Porque se a gente quer buscar uma cidadania plena e efetiva, a gente tem que educar. Né? E eu acho que esse é o caminho, porque nós aqui fomos já educados nas universidades, mas o jovem que está saindo, às vezes ele nem entende como é organizado o sistema eleitoral brasileiro. Então ele acha que ele votou numa determinada pessoa e essa pessoa, se tiver aqueles votos, vai ser ocupar aquela cadeira, quando nem sempre, porque você tem as coligações partidárias. Então, acho que a gente tem que buscar esse processo de conversar muito, de levar. Acho que os promotores fazem um pouco disso, mas a gente precisa para além disso. Né? Acho que o INAC é muito importante nisso, trazer essa questão de política e cidadania. A gente está encaminhando para esse momento e cada vez mais a gente tem que falar disso. Porque daí a pessoa se sente apta até para poder fazer uma denúncia nesses canais. Ela vai ter esse empoderamento, vamos assim dizer. Não, é super importante isso que a senhora está trazendo. Inclusive, tem várias iniciativas que
buscam justamente sensibilizar o jovem, o adolescente na escola. Eu conheço algumas controladorias do Distrito Federal, por exemplo, que vai até as escolas para realmente fazer esse bate-papo sobre democracia, e a gente vê como isso é efetivo. Eu lembro na minha época de estudante que havia muitas campanhas contra o fumo na minha escola, enquanto criança, enquanto adolescente, e a gente chegava em casa e começava a cobrar os pais, né? E se estabelecia um diálogo em família que realmente é muito interessante para a internalização desses valores, né? É muito valiosas as suas contribuições. Doutor Wilson. Eu acho que um ponto importante foi trazido aqui, a questão da educação. O termo que vem sendo usado em várias áreas hoje é o letramento, né? É fundamental. E é isso que vai proporcionar um acompanhamento, né, do parlamentar que foi eleito, entendendo cada iniciativa, os compromissos que ele havia assumido, se de fato estão sendo cumpridos. E é isso que empodera o cidadão, a cidadã, e eu concordo que nós precisamos muito disso. Esse letramento é fundamental e nós não temos, infelizmente, esse nível de educação. Eu concordo que a maioria dos jovens sequer entende o sistema eleitoral, os poderes, as atribuições dos parlamentares que estão se candidatando e que exercerão, se eleitos, os seus mandatos. Pois é verdade, infelizmente. Eu lembro aqui que passa pela, né, uma certa até viés cômico, mas muitos vereadores levantando a bandeira e sendo eleitos a partir da tese de que alterariam a maioridade penal, né? E muita gente se deixa levar por esse tipo de discurso e isso leva, de repente, a muitas eleições. É algo realmente a gente precisa estar sempre no radar e atento a isso. Doutor Marco Aurélio. Claro que eu não tenho a menor sombra de dúvida que o processo educacional ele é um processo de civilizatório, né? Nessa perspectiva, eu vejo a coisa sob dois aspectos, né? Você atribuir uma importância ao processo eleitoral e da sua representatividade, ela é importante do ponto de vista institucional, sem dúvida, mas você também tem que atribuir uma vantagem para as pessoas, certo? O que eu ganho com isso? Por que eu, me preocupando com a política, isso vai ser melhor para mim? Né? Tá, tudo bem, eu entendi que é legal, mas assim, então assim, eu acho que tem que ter uma preocupação também de demonstrar qual é a vantagem que você leva como cidadão, o que você tem a ganhar, o que eu trago para minha família, sobretudo nas populações mais carentes, essa questão da troca, né? E de novo a gente volta à questão da compra de voto, a gente vai para a questão que assim, voto não se compra só com dinheiro, né? Se compra com vantagem, né? Tem um escritor inglês que ele fala que se os porcos votassem, eles votariam na pessoa que os alimenta, mesmo sabendo que ela vai, enfim, sacrificá-los, né? Por quê? Porque aquela vantagem é imediata, entendeu? E tem um estudo de 2021 que ganhou o Prêmio Nobel de Economia que fala da prosperidade das nações, entendeu? E o estudo ele relaciona a prosperidade das nações não aos seus recursos naturais, mas ao esforço civilizatório que ela faz no sentido de educar as pessoas a vantagens de viver em sociedade. E aí, um aspecto do estudo é justamente o fortalecimento das instituições. Então, não adianta a gente fazer esse esforço gigantesco no sentido da gente tentar prosperar, tentar empreender, tentar ser melhor, se as instituições que nos dão a infraestrutura para que essa situação ela se desenvolva, elas estiverem corrompidas. Então, as pessoas têm que entender que um voto corrupto é não ter ponte, é não ter saneamento, é não ter saúde. Certo? Então, mais do que simplesmente você falar para as pessoas votar é importante, votar é importante para você. Porque você não tem ônibus para a sua escola, porque o voto que foi destinado para a pessoa foi jogado no lixo, que ela nunca se preocupou. Você quer ver como nunca se preocupou? Olha, vamos pegar o último mandato da pessoa, o que ela fez para vocês aqui, para a sua região. Se a pessoa não entender que aquele esforço que ela está fazendo de acomodar, de se desacomodar, de sair da sua zona de conforto para, vamos dizer assim, fiscalizar, contribuir, atuar,
não trouxer alguma vantagem, e a gente que trabalha em área social sabe a importância das lideranças de bairro, das mulheres, das associações, das pessoas, o que elas conseguem. Eu falo elas porque, assim, na grande maioria dos movimentos sociais, a mulher tem um protagonismo impressionante. As mães, certo? Elas têm um protagonismo impressionante, porque se elas querem fazer alguma coisa, elas vão até o final. Isso é uma demonstração de democracia. Isso é democracia de verdade, certo? Mais do que o teu título e eu ter comparecido em todas as votações de acordo com a certidão eleitoral, esse exercício da cidadania é o que faz diferença. Então, assim, dar o protagonismo para essas pessoas e dar o respaldo do protagonismo que elas têm, que elas vão ser protegidas no seu protagonismo e vão observar uma vantagem no seu protagonismo, um resultado real na vida delas, é fundamental. Se isso... enfim, simplesmente convidá-las a votar, como eu disse, é a sua base. Dali para diante é muito mais a se fazer. Realmente, essa questão da base é fundamental, né? Eu lembro que em 96 eu presidi a comissão de eleição dos conselheiros dos conselheiros do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, aqui em São 96. E as pessoas falam, mas CMDCA, que é esse conselho? Para que serve esse conselho? Quem integra esse conselho? Eu vejo com certo otimismo que hoje as pessoas normalmente sabem, pelo menos, tem alguma informação a que se refere. Não digo que todos votem, porque muitas vezes não tem interesse mesmo, ou a vida não dá oportunidade, porque é uma mãe que tem que acordar às 5 da manhã para fazer a vida, para voltar à meia-noite, enfim, tem mil questões sociais, de educação aí envolvidas. Mas eu vejo que estamos, de alguma forma, amadurecendo nesse sentido. E quando se chega à conclusão de que existe um conselho da subprefeitura ou regional, existe o conselho da criança adolescente, da assistência social, as pessoas começam realmente justamente a perceber o impacto no seu dia a dia, que eu acho que é o grande mote que a gente precisa ter em conta a respeito disso e de uma forma até de reagir a falhas de integridade no processo, né? Agora, assim, eu queria jogar para vocês uma questão para discussão, queria fazer mais uma última rodada para que todos se manifestassem, já que estamos aí nesse momento pré-eleição tão envolvidos nesse processo. Algo que tem me despertado a corrupção, a curiosidade, enfim, como a gente pode pensar em equilibrar a importância do princípio democrático de garantia de acesso a todos aqueles interessados a concorrerem a um cargo público, a um mandato público, e os limites relacionados à integridade, trazendo para o concreto. Existem, como foi colocado aqui, algumas pretensões de integrantes de facções criminosas, e aqui eu estou tomando com muito cuidado, porque muitas vezes existem processos, existem condenações, ou às vezes existem suspeitas, e a gente tem que estar atento a esse cenário. Como a gente faz essa conciliação? Olha, eu tenho interesse em participar da vida democrática do meu país, e a Constituição me garante esse direito. Agora, eu tenho... reconhecidamente tive um envolvimento com crime organizado. Isso foi inclusive levado já à Justiça Eleitoral, mas eu queria ouvir um pouco a reflexão dos senhores e da senhora a respeito dessa questão que realmente me traz um pouco de inquietação. Eu acho que nesse sentido a ficha limpa, que foi uma proposta popular, ela teve um grande avanço nisso, né? Ou seja, as pessoas envolvidas que tinham condenações anteriores não poderiam se candidatar. Claro que não era em primeiro grau, era só em segundo grau. Mas eu acho que isso foi um grande avanço. Depois houve uma certa deturpação dessa questão da ficha limpa. Eu acho que a gente tem que voltar a ela. Porque quando você ouve notícias de que deputados já eram condenados por lavagem de dinheiro, e você coloca exatamente a pessoa para cuidar da segurança pública, isso é uma piada de mau gosto, né? E hoje que a gente tem os parlamentares em nível nacional articulando emendas para envio de dinheiro, ou seja, eles têm mais poder até do que o presidente nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, eu acho que deveria haver um movimento para o fortalecimento da ficha limpa, que isso, no meu entender, ele avançou muito na questão da integridade e ele poderia contribuir muito para isso. Perfeito, doutor Marco Aurélio. O primeiro orçamento a ser votado no parlamento é o orçamento eleitoral. Depois, fundo partidário. Quando sobra, vai para educação, saúde, segurança. O sistema eleitoral brasileiro, o sistema representativo brasileiro, ele estimula vamos dizer assim,
a corrida pelo orçamento público, né? De modo que você tem uma dificuldade muito grande de fazer prosperar candidaturas que têm uma genuína preocupação com o desenvolvimento nacional. Então, eu tenho uma dificuldade bastante grande de confiar no sistema eleitoral brasileiro, no sistema de partidos políticos, sistema que não tem compliance, certo? E se tivesse, seria um compliance deturpado, certo? Tal qual o futebol, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade, eu não acredito nesse sistema. Eu acho um sistema, assim, ele é feito a partir de uma ideia equivocada, né? A ideia é que ele é concebida que assim, a multiplicidade de partidos ela é benéfica para a democracia, porque a gente veio de uma supressão de partidos e veio de uma, assim, ele evolui para ideias mais equivocadas de que simplesmente as pessoas, por ter assim um determinado partido político, elas têm mais condição de se aflorar. E aí você vê aqueles desvios de uma pessoa que com 200 votos ganha uma cadeira de outra que teve 20 mil, certo? Ah, não, mas isso é do sistema. Então o sistema está errado. Porque a pessoa que se esforçou para votar, para conseguir voto para aqueles 20 mil que efetivamente ia fazer um trabalho, perdeu para os de 200 no partido de aluguel, que vai fazer a primeira coligação. Quantos são os candidatos que a gente vê que assim que você vota, como foi meu caso, votei numa determinada pessoa, chegou assim, ela terminou a eleição, primeira coisa que ela fez, quem que ganhou? Fulano. Pô, vou pular no colo dele. Virou, enfim, alto escalão. Falei, mas você não estava fazendo a campanha exatamente contra essa pessoa? Você não veio aqui, eu não franqueei meu escritório para você, assim, se apresentar para as pessoas e eu me expus para vocês. Falei, você fez a primeira, não deu uma semana do resultado eleitoral, já sentou do lado do cara na mesa? Entendeu? Então, como é que eu posso dizer que esse sistema é saudável? Não é, né? Então, eu acho que eu não vejo nenhuma resposta para a sua pergunta, certo? Porque eu não vejo uma vontade da classe, chamada classe política, de fazer qualquer tipo de alteração, porque nesse momento você tem não só esse controle, como você tem o pior, que é o controle das emendas, né? Sim. Aí, realmente, você assume que, assim, deveria assumir que eu não sei quem foi o jornalista que propôs isso, mas eu me lembro bem da propositora, é o seguinte, 10% do orçamento são para vocês, o resto a gente trabalha. Certo? Talvez ficasse mais fácil, vocês brigam. Mais transparente. Não, vocês vão lá, brigam. Se agora, depois terminou isso daqui, a gente vai partir para alguma coisa que realmente seja de interesse. Mas eu não vejo essa saída, você me desculpa. Infelizmente, né? É uma angústia, eu acho que permeia todos nós. Eu não posso deixar de lembrar também que a alteração da lei de improbidade, que no meu modo de ver matou a lei de improbidade, foi aprovado por um congresso em que 2/3 dos parlamentares respondiam por improbidade ou por lavagem de dinheiro. Né? O que a gente pode esperar? E a reforma dos partidos políticos que passou também no Supremo caiu. Certo? O próprio Supremo Tribunal, né? O ministro Marco Aurélio falou, não vamos acabar com o PCdoB, que é partido histórico. E daí, que é histórico? Podia ser qualquer partido, não é esse ou aquele. Claro. Isso não importa, entendeu? Não dá então, pra ter casuísmo, né? É sempre assim, entendeu? Então você fala, então pra que eu vou fazer esforço? Desalentador. Dr. Wilson. Obrigado. Essas notícias recentes sobre a lei da ficha limpa nos desanimam muito, não é? Nós estamos tendo que conviver com alguns personagens que já foram presos e agora retornam à política se candidatando. Eu não sei se por eventuais brechas na lei ou por uma má interpretação, mas eles estão conseguindo retornar e acabam nos colocando em risco, né? Muitos já tiveram sanções, foram de fato condenados. Eu acho, Laura, que o equilíbrio que você propôs que nós buscássemos só virá com uma eterna vigilância, não é? A gente está aqui no ambiente do INAC, né? Onde a transparência, a integridade, eu acho que o respeito às instituições, a responsabilidade na comunicação é fundamental hoje. Precisa ser muito cuidado. Então, precisamos estar vigilantes e, além disso, do comportamento, porque temos políticos eleitos que exibem um mau comportamento totalmente inconveniente, não compatível com as suas funções, e de modo que isso acaba nos frustrando demais. Então, temos uma oportunidade de
provocar mudanças através do voto, o momento é oportuno, vamos aproveitar e manter a vigilância, né? A imprensa continua sendo um agente fundamental para nos ajudar a cumprir esse objetivo, né? Sobretudo a imprensa profissional, que acaba, de alguma maneira, nos livrando aí das notícias sem fundamento, das fake news, de modo que vamos aproveitar essa oportunidade. E se nós estamos aqui já numa rodada de encerramento, eu reitero aqui o meu agradecimento. Aprendi bastante aqui com os meus colegas de bancada e o agradecimento a você também, Laura, e ao INAC pela oportunidade. Eu que agradeço, doutor Wilson. Bom, gente, é isso aí, né? Vigilância constante, engajamento. Vamos vivenciar, né, verdadeiramente esse processo eleitoral e assim dar nossa contribuição para a construção de um país melhor. Eu agradeço, muito obrigada, doutor Marco Aurélio, doutora Tatiana, doutor Wilson. Um grande prazer, como sempre. Agradeço ao INAC em especial, parabenizo pela iniciativa que sempre nos enche de orgulho e esperança, que é isso que a gente está precisando. Muito obrigada.